Olá! Hoje vamos falar sobre a influência da obesidade nos níveis de PSA em pacientes com câncer de próstata. Para começar, é importante entender que o PSA, ou antígeno prostático específico, é um marcador usado para detectar e monitorar o câncer de próstata. Quando os níveis de PSA estão elevados, isso pode indicar a presença ou progressão do câncer. A obesidade, por sua vez, é um problema de saúde global que tem crescido nas últimas décadas, afetando mais de um terço dos adultos dos Estados Unidos. E, além de outras complicações, a obesidade também está associada a um risco aumentado de vários tipos de câncer, incluindo câncer de próstata. Vamos entender um pouquinho a relação da obesidade com o câncer de próstata. Para contextualizar, a obesidade é considerada uma epidemia global, com sua incidência mais do que dobrando nos últimos 40 anos. Estudos mostram que pessoas obesas têm um maior risco não apenas de desenvolver câncer de próstata, mas também de morrer da doença. Para dar um exemplo, a cada aumento de 5 quilos no índice de massa corporal, que é a medida usada para determinar se uma pessoa está com sobrepeso ou obesa, o risco de mortalidade específica por câncer de próstata sobe para 9%. Uma das razões que isso pode acontecer está ligado à inflamação crônica que a obesidade causa. O excesso de gordura no corpo de uma pessoa obesa leva a uma inflamação sistêmica, aumentando a circulação de substâncias inflamatórias, como a IL-6, que podem promover o desenvolvimento e a progressão do câncer. Agora vamos ver a relação entre a obesidade e os níveis de PSA. Existem estudos que se demonstraram resultados conflitantes. Alguns sugerem que pacientes obesos têm um risco maior de falência bioquímica, que é quando o câncer volta a aparecer após o tratamento, enquanto outros não encontraram essa associação. Um estudo internacional, no entanto, encontrou uma relação positiva entre o aumento de MC e os níveis de PSA. Isso significa que, à medida que o peso aumenta, os níveis de PSA também tendem a ser mais altos. Essa informação é importante porque o PSA é usado para monitorar o câncer e os níveis, podem influenciar as decisões de tratamento. E qual que é o objetivo desse nosso estudo, A gente está com o objetivo de investigar a relação entre a obesidade e os níveis de PSA em pacientes diagnosticados com câncer de próstata localizado, que foram indicados para tratamento da radioterapia. Nós queremos entender melhor como o EMC influencia nos níveis de PSA no momento do diagnóstico, com o intuito de personalizar o tratamento e melhorar o monitoramento da progressão da doença. A nossa metodologia do estudo, a gente analisamos 621 pacientes, diagnosticados com câncer de próstata em estágios iniciais, classificados nos estágios T1 e T2C, de acordo com a classificação TNM. Esses pacientes eles foram divididos em 3 grupos, de acordo com o IMC, em eutróficos, ou peso normal, sobrepeso e obesidade. Nós coletamos dados demográficos e clínicos, como a idade dos pacientes, os níveis iniciais de PSA e IMC, para avaliar a correlação entre o peso e os níveis de PSA. E o que a gente achou de resultado nesse estudo? Os resultados mostraram que os pacientes com maior IMC apresentaram níveis de PSA mais elevados. Por exemplo, pacientes com peso normal tinham uma média de PSA de 10, enquanto pacientes com sobrepeso tinham 13,1. E os pacientes obesos apresentavam uma média de 16,3. Esses dados sugerem que há uma relação direta entre a quantidade de gordura corporal e os níveis de PSA, o que pode indicar que o excesso de peso influencia a fisiologia do PSA. E o que pode acontecer? Isso pode ser devido às mudanças hormonais
ou inflamatórias em indivíduos obesos. E aqui temos a discussão dos nossos resultados, né, com o impacto da obesidade. Esses achados, eles mostram, né, que quanto mais o paciente ele tem obesidade, mais níveis elevados de PSA, né, foram encontrados em paciente com câncer de próstata localizado. E assim, isso pode complicar a interpretação de resultados e a tomada de decisão sobre tratamento. E quais são os possíveis mecanismos, né? A adiposidade corporal, ela pode influenciar a fisiologia do PSA, provavelmente devido a alterações metabólicas, inflamatórias ou hormonais que ocorrem em indivíduos obesos. E também a gente viu que há uma necessidade, né, de estudos adicionais que são necessários para elucidar, né, os mecanismos biológicos exatos que acontecem na obesidade ao aumento nos níveis de PSA, que pode determinar a sua modificação do IMC ou manejo da obesidade, né? Se poderiam impactar positivamente os níveis de PSA e, consequentemente, a progressão do câncer de próstata. Portanto, a gente precisa de mais estudos, né, para entender exatamente como a obesidade influencia os níveis de PSA e se a perda de peso ou o manejo da obesidade pode melhorar a precisão do diagnóstico e o resultado do tratamento. Qual a conclusão que a gente chegou com esse nosso estudo, né? O nosso estudo, ele mostrou uma associação significativa entre a obesidade e os níveis elevados de PSA em pacientes com câncer de próstata. Compreender essa relação pode ser essencial para ajustar os métodos de diagnóstico e tratamento personalizado e as estratégias para pacientes obesos. Ainda assim, há uma necessidade de investigação, pois os mecanismos exatos que conectam a obesidade e aumento dos níveis de PSA, eles não estão totalmente esclarecidos. Os estudos adicionais são necessários para melhorar o estudo clínico, né, o cuidado clínico com esses pacientes e a qualidade de vida desses pacientes, que são nossas referências bibliográficas. Muito obrigada por sua atenção.